Que a paz do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus esteja com todos nós aqui neste momento. Hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, devido à pandemia, as mortes de amigos, parentes. Então, no item 21 do capítulo 5, ele fala sobre perda de pessoas amadas, é o que vem acontecendo aí, né, com a maioria de amigos, parentes e conosco mesmo, né, mortes prematuras, né. Então, para que a gente possa entender, dentro do capítulo 5, lá no item 21, aqueles que quiserem compreender um pouquinho melhor, dentro do Evangelho, faz uma leitura lenta lá, analisa, principalmente aqueles que estão aflitos, né, por essas situações. Porque a morte, ela costuma mexer bastante com os sentimentos das pessoas. Não importa se diz respeito à perda de um familiar, amigo, até mesmo de alguma personalidade. Não importa. O fato sempre nos leva a lamentar, chorar e procurar justificativas para uma das poucas certezas que todos temos. A de que um dia a nossa vida neste mundo vai chegar ao final, ao fim. Então nós precisamos estar preparados para que esse momento, sem revolta. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina sobre a vida, sobre como estamos aqui, né, passando, né, e que em breve estaremos de retorno, não é morte, é retorno. A verdade é que a morte sempre causa desconforto, né, trazendo dúvidas e incertezas. O retorno, né, ele nos ensina que é necessário. Chega um momento que não tem como. Então, para que a gente possa entender, muitas das vezes, trabalhando aí dentro do Covid, dessa pandemia, muitas vezes, em algumas famílias, né, tem a perda de uma criança, de um adulto, de um jovem, de um idoso. Então, qual o entendimento que nós temos aí? Quando nós estávamos no mundo espiritual, nós participamos de uma reunião onde lá ficou pré-estabelecido, né, o nosso tempo aqui, as provas que passaríamos. E o Covid está no meio dessas provas. Para alguns, o retorno necessário diante desta pandemia. Então, uma criança, por exemplo, ao desencarnar pode parecer morte prematura para nós, os encarnados, e não ser prematura do ponto de vista espiritual, por ser exatamente o período necessário para aquela etapa evolutiva. Por isso a necessidade do estudo do Evangelho, para que a gente realmente compreenda dos porquês, né, que estão acontecendo as coisas. Né? Já alguém que desencarna com mais idade, após uma enfermidade, como foi o caso de André Luiz, né, aqueles que viram a história de André Luiz, né, pode ser considerada prematura do ponto de vista material, mas ser prematura do ponto de vista espiritual. André Luiz pois foi abreviado o tempo de vida programado, neste caso, por mau uso das possibilidades orgânicas, ou seja, um suicídio indireto. André Luiz. Por isso temos esses ensinamentos, né? Desta forma, a morte pode ser considerada prematura sob dois pontos de vista. Do plano material, quando há a desencarnação daqueles ainda em tenra idade ou de jovens e adultos com perspectiva de muitos anos ainda de vida.
do plano material. Do plano espiritual, quando a desencarnação é prematura em relação ao tempo programado da encarnação. A abreviação do período encarnatório ela pode ocorrer por mau uso das possibilidades orgânicas, mau uso em suicídio direto ou indireto, por uso excessivo das possibilidades orgânicas para o bem dos outros. Veja, você ser um trabalhador dedicado, caridoso, para o bem dos outros e desencarnar antes do tempo programado. Não é considerado suicídio. Por misericórdia divina. No caso de comportamento inadequado que levasse a maiores prejuízos, por misericórdia divina. Nos faz retornar, muitas vezes, até aproveitando da pandemia, nos colocando naquela situação, e você retorna. Então, por misericórdia divina. Ou porque estava programado, né? Nós temos que ter um pensamento bem correto. Aqueles que amamos não morrem jamais. Apenas partem antes de nós. O Chico que nos fala essa situação. Então, temos que estar atentos aqui que Deus é misericordioso, bom, justo. Se nós acreditamos nisso, por que duvidar daqueles que retornam dentro de uma doença? De um câncer? De alguma outra enfermidade aí? Duvidar de Deus? Isso é falta de compreender sobre a vida. Então, no Evangelho ele nos ensina, né? Por que estamos assim? Como sair dessa situação, né? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, respondendo à questão, podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas? Na maioria das vezes, ele esclarece, no livro Evolução em Dois Mundos, muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no rastro do Criador. Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. E no livro Evolução em Dois Mundos. Na obra Nosso Lar, André Luiz, melindrado por ser taxado de suicida, recebe a seguinte orientação. No livro Nosso Lar. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentos e bebidas alcoólicas. Aparentemente sem importância, devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável no caso de André Luiz aí.
Só que nós estamos vendo aqui contos, histórias, aquilo que aconteceu, que está nos livros. Mas nós temos que pegar esses ensinamentos e olhar para nós, para a nossa condição. Como é que nós estamos em relação às oportunidades que temos diante da vida? Todos temos oportunidades, todos. Dentro do lar, no trabalho, no caminho, na rua, no mercado, em qualquer lugar nós temos oportunidades. Surgem amigos de encontro a nós que precisam da nossa ajuda. Encontramos no livro Obreiros da Vida Eterna um caso em que o personagem Dimas não chegou a aproveitar todo o tempo a ele destinado por sobrecarga física e emocional em tarefas voltadas para o bem. Olha a diferença, hein? Tarefas voltadas para o bem. André Luiz é orientado a respeito do tema conforme segue. Livro Obreiros da Vida Eterna. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Acostumado desde a infância, a luta sem mimos desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes missões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Ele poderia. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra os bombardeios dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil, improvisar cai seguro ante o oceano em ressaca. Reflexões que nós precisamos trabalhar no nosso íntimo, né? Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Na obra Trilhas da Libertação, o espírito Manuel Filomeno de Miranda conta o caso do médium Davi, que desencarnou por um fulminante ataque do coração quando intentava assassinar um oponente. Vejam as histórias. Olha aqui, um trabalhador de uma casa espírita estava prestes, a fazer uma atrocidade. Isso aí está no livro Trilhas da Libertação. No momento da prece, em rogativa de socorro, o irmão Ernesto, sabendo da deficiência cardíaca de seu pupilo, exortou sem palavras as interferências do pai para evitar uma tragédia mais grave no que foi atendido. Então, ele foi atendido para que ele não cometesse aquela atrocidade que estava prestes a fazer. Então, em todos esses casos, não há injustiça de Deus, e sim a sua misericórdia e justiça. A vida verdadeira não é a vida física, e sim a vida espiritual. Nós temos que fazer uma observação em nós, como é que nós estamos assim, de compreender que nós não somos um corpo, e sim um espírito utilizando essa vestimenta que é o corpo. Qual o entendimento que nós temos? Que em breve nós retornaremos ao mundo espiritual. O que deixaremos aqui?
Nós temos que sair daqui sem dúvidas. O Espírito Sansão, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele assevera: frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. No livro do Divaldo Franco, com Manuel Filomeno de Miranda, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, um livro novo que saiu há pouco tempo, ele vem falando exatamente sobre os momentos que nós estamos vivendo. Situações de diversas situações que nós passamos, inclusive até da Covid aí. Então esse livro está no mercado agora aí, né? Enquanto houver a crença de que Deus levou, que Deus quis, como se houvesse um senhor de barbas brancas sentado em uma mesa apertando botões coloridos, escolhendo quem vai e quem fica, distribuindo benesses e concessões, castigos e punições, não vamos conseguir sair do lugar. Por isso a necessidade. Nós estamos falando aqui de um item do capítulo 5, o capítulo que nos transforma, que nos muda, que nos ensina como nós devemos agir. A mesmice atávica do benefício para quem é bonzinho e castigo para quem é mau não aplaca mais as nossas dúvidas e incertezas. Até porque, se olharmos com cuidado, quem de nós pode ser classificado como evoluído ou inferior? Todos, sem exceção, temos qualidades e defeitos. Diante da pandemia, a saudade é a primeira que aparece quando sabemos da notícia de alguém que retornou, morreu pela Covid. Saudade. E o que é a saudade? A saudade é uma realidade incontestável. Em decorrência dela, duas reações possíveis podem ocorrer. O desespero, quando acreditamos que a separação é irremediável, ou o alentador sentimento de quem aguarda o instante do reencontro. Saudade. Também temos o apego. Quando acontecem essas situações, precisamos fazer, né, uma reflexão se nós não estamos incluídos nessas situações. O apego. Infelizmente, precisamos admitir o fato de que ainda somos possessivos. Apegamos-nos às coisas, pessoas, crenças, valores e etc. Mesmo quando já conscientes de que nosso mundo exterior e interior é dinâmico, mutável e adaptável ao progresso a que todas as pessoas e coisas estão submetidas por ordem natural dos fatos e por determinação de nosso Pai, Deus. Também temos alguns questionamentos, né? Isso é falta de conhecimento, do estudo, de reflexões. Por quê? Uns jovens e saudáveis morrem cedo, enquanto outros bem idosos e alquebrados vivem muito tempo? A gente escuta muito esse questionamento, essa pergunta aí. É falta de conhecimento. Porque cada desencarnação tem consequências instrutivas para o desencarnante
e para os que lhes estão vinculados. A reencarnação para cada pessoa tem um prazo estipulado por Deus, que devemos acatar com respeito e humildade. Diante daquela reunião que passamos no mundo espiritual, com a ajuda dos amigos espirituais, fazendo com que a gente perceba o que ia trazer de prova, de expiação para esta encarnação, nós temos que acreditar que Deus é justo, bom e misericordioso. Então, a quem é concedida a morte prematura? Frequentemente, a morte prematura é um sábio desígnio de Deus que atinge aquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então, se eu tiver, não ponto. E Deus achar que eu vou falhar, que vai me causar prejuízo para essa encarnação e para outras, faz com que a gente retorne. A morte prematura não é uma fatalidade. É um benefício concedido por Deus àquele que se vai. Reflexões, estudo, o Evangelho, calmamente. Hoje só estamos falando de um item, né? Capítulo 5, item 21. Vivemos dentro da justiça de Deus. Vivemos dentro da justiça. Cada retorno tem seu compromisso, sua história. Cada retorno. Por isso a necessidade de nós compreendermos que somos um espírito, que estamos dentro dessa escola para aprendermos, retornar melhor. Voltar para casa no mundo espiritual. Por quê? Embora tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte? É simples. Porque a fé em Deus, sem a compreensão de suas leis, né, faz com que a ideia da morte tenha um caráter assustador. Mas quais são essas leis? Uma reflexão. Lei de adoração, do trabalho, reprodução, destruição, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, e caridade. Leis. Nós vivemos dentro, né, de uma encarnação, que já é reencarnação, e ainda precisamos saber que temos leis a cumprir, a saber, a compreender. Entendendo a razão divina da reencarnação e da desencarnação, tudo se torna mais fácil, se nós entendermos a razão. Nós vivemos um efeito. A nossa vida é um efeito de uma causa que fomos nós o provocador. Não é castigo de Deus. Está nos dando uma oportunidade, muitas das vezes, de sofrer aquilo que fizemos os outros sofrerem. Justiça. Oportunidade que Deus nos dá, né? A morte e a reencarnação são duas condições essenciais ao progresso do espírito. Eu, espírito, não eu, corpo. Progresso. Sairmos melhores daqui. Mas podemos também questionar, será injusto chorar a ausência dos entes queridos que se foram? Será injusto? Não. Não, porque a gente tem um sentimento. Temos que trabalhar isso. Então, o que não é conveniente, por desrespeito à vontade de Deus, é o choro de revolta e de lamentação. Isto sim, não é conveniente. As lágrimas resignadas de saudade são justas. Se bem que os entes queridos
nunca se afastam de nós. É fácil de compreender? Não. Se não estudarmos a fundo as obras básicas, principalmente nesse caso aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, se não estudarmos a fundo, nós teremos essas dificuldades, essas dúvidas, né? Então, mesmo que os olhos físicos não vejam quem amamos, está sempre por perto. O sofrimento é o instrumento de toda a elevação, é o único meio de nos arrancar a indiferença à volúpia, o sofrimento. Necessitamos disso aí. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Estamos semeando, colheremos. E a conclusão? Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Uma situação que nós estamos vivendo no momento. A morte prematura é um desígnio divino. E o Evangelho de Jesus é o caminho onde encontramos a preparação e o fortalecimento para suportá-la. O berço e o túmulo são portas de entrada e saída da escola da vida física, na caminhada evolutiva rumo à felicidade definitiva do espírito imortal, nós, espíritos imortais. Amigos, uma leiturazinha do capítulo 5, ele vai fazer com que a gente perceba por que estamos na situação que estamos, como podemos sair, as provas que passamos, são causas atuais, causas anteriores, mas tudo dentro da justiça de Deus. Que a paz do nosso mestre, amigo e irmão, continue com todos nós aqui neste momento.